Você já parou para pensar em como certas atitudes, que talvez nem percebamos, podem começar a nos acompanhar mais de perto à medida que os anos passam? É um pouco como a areia que se acumula nas engrenagens do tempo. E, de repente, notamos que não estamos nos movendo com a mesma leveza de antes. Parece que, sem querer, começamos a adotar comportamentos que não só nos roubam a alegria, mas também afastam as pessoas que amamos, sem que a gente sequer perceba o motivo. Não é uma coisa que fazemos de propósito, é claro, mas é uma realidade que muitos de nós enfrentamos. Vemos isso em conversas que se tornam mais pesadas, em risadas que aparecem com menos frequência, ou até mesmo naquela sensação sutil de que algo mudou. Mas não conseguimos identificar o quê. É como se um espelho invisível nos mostrasse uma versão de nós mesmos que não reconhecemos totalmente, com hábitos que parecem estranhos à pessoa vibrante que sempre fomos. E a parte mais dolorosa é que muitas vezes somos os últimos a notar. Essas pequenas pedras no caminho podem se transformar em grandes obstáculos para a nossa felicidade, para as nossas relações e para a nossa capacidade de aproveitar cada novo dia com plenitude. Mas a boa notícia é que podemos mudar isso. Neste vídeo, vamos mergulhar em 9 dessas atitudes que tendem a se manifestar mais à medida que envelhecemos. Mas, mais importante do que apenas identificá-las, vamos descobrir juntos maneiras gentis e eficazes de transformá-las, para que possamos continuar a florescer e a brilhar em todas as fases da vida. Não se trata de julgamento, mas sim de autoconhecimento e carinho por nós mesmos. Fique comigo até o final, porque tenho algo que pode verdadeiramente te surpreender e te dar uma nova perspectiva sobre envelhecer. Vamos juntos nessa jornada de redescoberta. Agora, vamos mergulhar na primeira dessas atitudes que, sem que percebamos, pode começar a se tornar um hábito mais frequente à medida que a vida nos traz mais experiências. Sabe aquela tendência de reclamar por tudo e por nada? Pois é, essa é a nossa primeira parada, a reclamação constante. E aqui não estamos falando de expressar uma preocupação legítima ou desabafar sobre algo que realmente nos incomoda. Não. Estamos falando daquele murmúrio contínuo, quase um pano de fundo para o dia a dia, sobre o tempo, a política, os jovens, a saúde, a fila do banco, o preço do pão, enfim, sobre tudo. Pode começar de forma inofensiva, como um comentário ocasional. Mas, com o tempo, a insatisfação vira uma lente pela qual enxergamos o mundo. E tudo parece ter um defeito, um problema, um lado negativo para apontar. E o mais triste é que essa atitude, que muitas vezes é um reflexo do cansaço ou de frustrações acumuladas, acaba nos isolando. As pessoas naturalmente se afastam de quem está sempre desanimado, de quem só vê o lado ruim. Quem é que não gosta de estar perto de alguém com um sorriso no rosto, uma palavra de otimismo, ou que pelo menos não transforme cada encontro numa sessão de lamúrias? É como se, ao reclamar, estivéssemos pintando o nosso próprio mundo em tons de cinza, e acabamos, sem querer, arrastando os outros para essa paisagem opaca, além de afastar as pessoas. A reclamação constante faz um mal danado para a nossa própria mente e corpo. Estudos mostram que reclamar libera hormônios do estresse, como o cortisol, o que pode prejudicar a memória, o sistema imunológico e até mesmo o nosso coração. É um ciclo vicioso quanto mais reclamamos. Mas nosso cérebro se acostuma a procurar coisas para reclamar, reforçando essa negatividade. Mas como podemos mudar isso? A chave está em 3 passos simples, mas poderosos. Primeiro, conscientização. O primeiro e mais difícil passo
é se pegar no ato. Comece a prestar atenção em quantas vezes por dia você reclama. Anote mentalmente, ou até em um caderninho. Se quiser, não se julgue, apenas observe ao se tornar consciente. Você já dá um grande passo para romper o padrão. Em seguida, vem a substituição consciente. Toda vez que você se pegar reclamando ou sentindo vontade de reclamar, pare por um instante. Respire fundo e tente encontrar uma coisa, apenas uma, pela qual você possa agradecer naquele momento. Pode ser algo tão simples quanto o café quente na sua xícara, o sol entrando pela janela, ou a voz de um amigo ao telefone, ao invés de dizer: "Que dia chato e cinzento. Que tal? Que bom que tem um cobertor quentinho para o dia de hoje." Essa mudança de foco, ainda que pequena no início, começa a reeducar seu cérebro para buscar o positivo. Pense na sua avó, aquela que sempre tinha uma palavra de fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela não ignorava os problemas, mas escolhia onde colocar a sua energia. Por fim, e esse é um exercício que faço questão de repetir, pratique a gratidão ativa. Reserve alguns minutos todos os dias, talvez antes de dormir ou ao acordar, para listar mentalmente ou por escrito 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser coisas grandiosas: a saúde dos seus netos, o sabor de um doce de leite, uma boa conversa com um vizinho, a música que te acalma. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. E aos poucos, você vai perceber que a reclamação cede espaço para uma visão mais colorida da vida. E as pessoas ao seu redor vão notar a diferença. Querendo estar mais perto de você, a segunda atitude que se agrava com a idade é a rigidez de pensamento. Sabe quando alguém diz: "Ah, mas sempre foi assim", ou "Na minha época era diferente, e era melhor"? Essa é a rigidez se manifestando. Não é ter valores e princípios sólidos, o que é maravilhoso, mas sim a dificuldade, e até a recusa, de aceitar novas ideias, de aprender algo diferente, de experimentar um caminho novo, ou de simplesmente considerar que existem outras formas de ver o mundo. A vida está em constante movimento. Tudo muda, e nós também. Mas, por vezes, nos apegamos a velhos padrões, a crenças que nos serviram no passado, mas que hoje podem estar nos limitando. É como querer dirigir um carro moderno usando um mapa antigo, achando que o mundo não se transformou. Essa rigidez pode nos impedir de desfrutar de inovações simples, de novas tecnologias que facilitam a vida, ou até mesmo de um novo prato que nossos filhos prepararam com carinho. Pense na dificuldade de usar um aplicativo de banco que facilitaria sua vida, ou de se recusar a conversar por vídeo com seus netos que moram longe. Porque dar trabalho demais? As consequências da rigidez de pensamento são vastas. Ela nos impede de crescer, de nos adaptar e de nos conectar plenamente com as novas gerações. Cria barreiras na comunicação e pode nos deixar para trás em um mundo que não para de evoluir. Além disso, a mente que se recusa a aprender e a se adaptar tende a ficar menos ativa, o que pode ter implicações para a nossa saúde cognitiva a longo prazo. O cérebro, como qualquer músculo, precisa de exercício e novos desafios para se manter afiado. Para combater a rigidez de pensamento, podemos adotar 3 estratégias essenciais. Primeiro, cultive a curiosidade ativa. Trate cada dia como uma oportunidade de aprender algo novo. Pode ser algo pequeno, uma nova palavra, um fato histórico. Como funciona um eletrodoméstico que você nunca usou? Pergunte, pesquise, esteja aberto. Assista a documentários sobre temas diferentes. Leia livros que explorem pontos de vista opostos aos seus. Não precisa concordar com tudo, mas a simples abertura para o novo já expande seus horizontes.
Seus netos podem te ensinar sobre redes sociais. Seus filhos sobre novas ferramentas. Não tenha vergonha de não saber. E sim, a alegria de aprender. O segundo passo é praticar a empatia e a escuta ativa. Quando alguém expressar uma ideia diferente da sua, em vez de reagir imediatamente com o sempre foi assim ou com o descarte, tente realmente ouvir. Coloque-se no lugar da outra pessoa. De onde vem essa ideia? Que experiências a levaram a pensar dessa forma? Mesmo que você não mude de opinião. A simples capacidade de ouvir sem julgar e de tentar entender já é um sinal de flexibilidade. Essa habilidade fortalece seus relacionamentos e mostra que você valoriza a perspectiva do outro, o que é um presente para a convivência. E, por fim, desafie-se a experimentar o novo. Saia da sua zona de conforto de vez em quando. Isso não significa fazer algo radical, mas pode ser experimentar um caminho diferente para o mercado. Provar uma comida que você nunca comeu. Aprender uma palavra em outro idioma. Ou até mesmo mudar um móvel de lugar na sala. Pequenas mudanças nos ajudam a treinar nosso cérebro a ser mais adaptável e menos resistente ao que é diferente. Lembre-se, envelhecer não significa parar de crescer. Significa ter a sabedoria para continuar aprendendo. A terceira atitude que pode nos prender e nos afastar dos outros é a vitimização. Essa é sutil e muitas vezes nasce de um lugar de dor genuína ou de frustrações passadas. Mas se transforma em um hábito de sempre se colocar na posição de quem sofre, de quem é prejudicado pelas circunstâncias ou pelas ações alheias. É a tendência de culpar o mundo, a família, o governo, a saúde ou qualquer outra coisa externa pelos problemas que enfrentamos, em vez de buscar alguma forma de responsabilidade pessoal ou de ação para mudar a situação. Claro, a vida é cheia de desafios e nem sempre temos controle sobre o que acontece conosco. Mas a diferença entre enfrentar uma dificuldade e se vitimizar está na forma como reagimos a ela. A pessoa que se vitimiza tende a focar na impotência, na injustiça do destino, e acaba entrando em um ciclo de passividade, esperando que os outros resolvam seus problemas ou sintam pena dela. Isso pode se manifestar em frases como: ninguém me ajuda, eu não tenho sorte, sempre acontece comigo, ou depois de tudo o que eu passei. As consequências desse comportamento são profundas. A vitimização drena nossa energia, nos impede de ver soluções e nos mantém presos na dor. Ela também sobrecarrega quem está ao nosso redor. Amigos e familiares podem até tentar ajudar no início, mas com o tempo. A persistência na postura de vítima pode gerar exaustão e afastamento. Ninguém gosta de se sentir constantemente responsável pela felicidade alheia ou de estar sempre ouvindo sobre o quão injusta a vida é, sem que haja uma abertura para a superação, para romper com o ciclo da vitimização. O primeiro passo é a percepção da própria força. Lembre-se de todas as adversidades que você já superou ao longo da vida. Você chegou até aqui, com todas as suas histórias e lutas. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de resiliência e força. Anote 3 momentos em que você se sentiu forte, capaz de superar um obstáculo. Volte a esses sentimentos. Isso ajuda a reativar a sua capacidade de agir. O segundo passo é focar no que você pode controlar. Em vez de se fixar no problema ou no que fizeram com você, pare e pergunte: o que eu posso fazer agora? Mesmo que seja algo pequeno, se você está frustrado com a falta de contato dos filhos, em vez de lamentar que ninguém me liga, que tal tomar a iniciativa e ligar para um deles? Ou enviar uma mensagem carinhosa se a saúde não está como antes, em vez de só reclamar da dor? O que você pode fazer para cuidar melhor de si?
buscar um médico, fazer uma caminhada leve, experimentar uma alimentação mais saudável. Pequenas ações podem restaurar seu senso de agência e poder. Por fim, pratique a gratidão pela sua capacidade de escolha. Mesmo nas situações mais difíceis, temos a escolha de como reagir, como interpretar os fatos e onde colocar nossa energia. Agradeça por essa liberdade. Agradeça pela capacidade de aprender, de se adaptar, de buscar apoio. A vitimização nos tira essa capacidade de escolha, ao reconhecer que você tem o poder de escolher sua atitude. Você se liberta de ser refém das circunstâncias. E essa é uma das maiores liberdades que podemos ter. A quarta atitude, que muitas vezes se acentua com o passar dos anos, é o julgamento excessivo. É aquela tendência de criticar tudo e todos ao redor, de ter uma opinião forte e muitas vezes negativa sobre a forma como os outros vivem, se vestem, falam, criam os filhos, ou até mesmo como gerenciam o próprio tempo. Não estamos falando de uma análise crítica saudável ou de dar um conselho quando solicitado, mas sim de uma postura constante de apontar falhas, de fazer comentários ácidos ou de fofocar sobre a vida alheia, muitas vezes sem ter todas as informações ou sem compreender o contexto. Pode começar de forma quase imperceptível, com um comentário sobre a roupa da vizinha ou a educação dos netos de outra pessoa. Mas, se não for controlada, essa atitude pode se transformar em um hábito enraizado, onde a crítica se torna a primeira resposta a tudo o que é diferente ou não se encaixa nos nossos próprios padrões. É como se construíssemos um muro de julgamentos ao nosso redor, afastando as pessoas e nos isolando em nossa própria bolha de certo e errado. O julgamento excessivo é prejudicial em diversos níveis. Para a pessoa que julga, ele alimenta a negatividade interna, impede a empatia e dificulta a construção de relacionamentos genuínos. A mente que julga está sempre em modo de defesa, buscando imperfeições para confirmar suas próprias crenças. Para os outros, ser alvo de críticas constantes é desgastante e faz com que se sintam inseguros, diminuídos e, eventualmente, distantes. Quem quer se aproximar de alguém que está sempre pronto para encontrar um defeito ou fazer um comentário cortante? Pense na alegria de um encontro de amigos que se transforma em uma sessão de "Fulano fez isso, Cicrano falou aquilo". A energia simplesmente despenca. Para reverter esse hábito e cultivar uma postura mais acolhedora, podemos seguir 3 passos importantes. Primeiro, pratique a pausa antes de falar. Quando sentir a vontade de julgar ou criticar, faça uma pequena pausa, respire fundo por alguns segundos e se pergunte: este comentário é necessário? Ele é gentil, ele é útil? Muitas vezes, a resposta será não. Essa pausa nos dá a chance de reconsiderar e escolher uma resposta diferente, ou até mesmo de não dizer nada. Lembre-se da sabedoria popular: se não for para acrescentar, não diga. O segundo passo é cultivar a curiosidade em vez do julgamento. Em vez de presumir o pior ou de tirar conclusões precipitadas sobre as ações de outra pessoa, tente entender se alguém fez algo que te parece estranho ou errado. Em vez de julgar, tente se perguntar: o que pode ter levado essa pessoa a agir assim? Qual a história por trás disso? Essa curiosidade genuína abre a porta para a empatia e nos ajuda a ver as pessoas com mais compaixão e menos severidade. Você não precisa concordar com tudo, mas pode tentar compreender. E, por fim, focalize nas qualidades positivas. Faça um exercício consciente de buscar o lado bom nas pessoas e nas situações. Em vez de focar no que te incomoda no vizinho, que tal notar a forma como ele cuida do jardim,
em vez de criticar o jeito de ser de um parente? Que tal lembrar-se de uma vez em que ele foi generoso ao treinar sua mente para buscar o positivo? Você não só melhora seus relacionamentos, mas também eleva sua própria energia e bem-estar. O mundo não é perfeito, e as pessoas também não são. Mas todos nós temos luzes e sombras. Escolher focar na luz é uma escolha poderosa para a nossa própria felicidade. Chegamos agora à quinta atitude que, sem percebermos, pode se tornar um peso invisível à medida que avançamos na idade: o apego excessivo ao passado. É natural e até saudável olhar para trás de vez em quando, recordar momentos felizes, aprender com experiências passadas. Nossas memórias são um tesouro. No entanto, o problema surge quando o passado se torna um refúgio, um lugar onde vivemos mais do que no presente. É quando a conversa se resume sempre a "na minha época". Quando comparamos tudo o que é novo com o que já foi, sempre com a conclusão de que era melhor. Esse apego pode se manifestar em discursos nostálgicos constantes, na recusa em aceitar as mudanças do mundo moderno, ou na idealização de uma época que talvez nunca tenha sido tão perfeita quanto a pintamos na memória. É como se estivéssemos sempre olhando para o retrovisor, perdendo de vista a beleza da paisagem que se descortina à nossa frente. E o pior é que, ao viver no passado, corremos o risco de não saborear o presente e de fechar as portas para o futuro. As consequências desse comportamento são várias. Para nós mesmos, o apego ao passado pode gerar tristeza, melancolia e um sentimento de perda constante. Pois o que foi, não volta. Impedimos a nossa própria evolução e a capacidade de nos adaptarmos a novas realidades. Para as pessoas ao nosso redor, especialmente as gerações mais jovens, ouvir sempre sobre como era bom antigamente pode ser cansativo e gerar uma sensação de que seus próprios tempos e experiências não são valorizados. Isso cria uma barreira na comunicação e no entendimento mútuo, afastando-nos de quem queremos perto. Para nos libertarmos das amarras de um passado idealizado e abraçar o agora, podemos praticar algumas estratégias. Primeiro, reconheça e valorize as suas memórias, mas volte ao presente. Não é para apagar o passado, mas para colocá-lo no lugar certo, um arquivo valioso. Mas não o seu lar, quando estiver relembrando. Celebre o que foi bom. Sorria com as lembranças. Mas depois, intencionalmente, traga sua atenção de volta para o que está acontecendo, agora. Sinta o chão sob seus pés. Ouça os sons ao redor. Aprecie o sabor da sua bebida. Treine sua mente para voltar para o momento presente. Em segundo lugar, encontre a beleza e as oportunidades no presente. Faça um esforço consciente para identificar as coisas boas do hoje. Quais são as facilidades que não existiam antes? Quais são as novas músicas, filmes, livros, tecnologias que podem te enriquecer? Que novas ideias estão surgindo no mundo? Celebre as inovações, as novas formas de comunicação que te conectam com pessoas queridas. O presente não é perfeito, mas tem suas próprias belezas e oportunidades. Seus netos, por exemplo, vivem nesse presente e podem te mostrar um mundo novo de possibilidades. Por fim, planeje pequenas coisas para o futuro. Ter planos, mesmo que pequenos e simples, nos ajuda a olhar para frente. Pode ser um novo hobby, uma viagem planejada, um encontro com amigos, o aprendizado de uma nova receita, ou até mesmo um projeto para o jardim. Esses pequenos planos nos dão um senso de propósito e nos mostram que a vida continua, cheia de possibilidades, e que vale a pena investir na construção de novos momentos felizes. O passado é história, o futuro é mistério, mas o presente é um presente.
Vamos abri-lo com alegria, seguindo em frente. A sexta atitude que pode nos surpreender desagradavelmente ao envelhecer é a falta de curiosidade. Aquela chama de interesse pelo novo, pelo diferente, pelo que está acontecendo no mundo ou até mesmo ao nosso redor. É quando a rotina se torna um refúgio tão confortável que nos recusamos a olhar para fora dela, a fazer perguntas, a explorar, a aprender algo novo. É como se disséssemos: já sei de tudo, ou isso não é para mim, fechando as portas para um universo de descobertas que poderiam nos manter vibrantes e engajados. Essa perda de curiosidade pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser a recusa em ler um livro sobre um tema desconhecido, a falta de interesse em viajar para um lugar diferente, a indisposição para ouvir sobre as paixões ou os desafios de outras pessoas, ou até mesmo a simples falta de vontade de experimentar um novo prato ou um novo caminho para a padaria. A vida se torna previsível. E embora isso possa trazer uma sensação de segurança, também nos priva da excitação e do crescimento que a novidade proporciona. As consequências da falta de curiosidade são significativas. Para a nossa mente, ela pode levar a um declínio cognitivo, pois o cérebro, como já dissemos, precisa de estímulos para se manter ativo. A falta de novos aprendizados pode embotar nossa capacidade de raciocínio, memória e criatividade para nossos relacionamentos. A pessoa sem curiosidade pode parecer desinteressada, apática e até mesmo um pouco chata, pois não há muito o que compartilhar ou sobre o que conversar. Amigos e familiares podem sentir que não há mais troca, que a conversa se tornou unilateral. E isso naturalmente cria distância. Para reacender a chama da curiosidade e manter a mente e o espírito jovens, podemos adotar algumas estratégias. Primeiro, comece com pequenos porquês. Em vez de aceitar as coisas como são, comece a questionar: por que a água ferve? Por que as flores têm cheiro? Como funciona aquele aparelho novo? Não precisa se tornar um cientista, mas a simples atitude de se perguntar por quê sobre o cotidiano já ativa seu senso de investigação. Use a internet. Pergunte aos mais jovens. Busque respostas. Essa é uma forma simples de manter sua mente em movimento. Em segundo lugar, explore um interesse que você sempre teve, mas nunca perseguiu. Pense naquela aula de pintura que você sempre quis fazer, aquele instrumento musical que você sonhava em tocar, um novo idioma que sempre te fascinou, ou até mesmo um programa de voluntariado que te chamasse a atenção. Nunca é tarde para começar, mesmo que seja por alguns minutos por dia. Dedicar-se a um novo aprendizado estimula o cérebro, traz alegria e te conecta com novas pessoas e ideias. Pense em quanta satisfação você pode encontrar em descobrir um talento ou uma paixão adormecida. E, por fim, abra-se às experiências dos outros. Ouça com atenção quando alguém compartilhar uma nova paixão, um novo livro que leu, uma viagem que fez. Faça perguntas genuínas. Mostre interesse. Isso não só nutre seus relacionamentos, mas também te expõe a novas perspectivas e ideias que podem despertar sua própria curiosidade. Compartilhar experiências é uma via de mão dupla que enriquece a todos. A curiosidade é o combustível para uma vida plena e interessante. Não importa a idade. Agora, vamos falar sobre a sétima atitude que pode nos pegar de surpresa e, sem querer, nos afastar de quem amamos, um isolamento social. É um paradoxo, pois à medida que a vida avança, a necessidade de conexão humana muitas vezes se torna ainda mais vital. No entanto, é comum que algumas pessoas comecem a se recolher, a diminuir o ritmo dos encontros, a rejeitar convites e a preferir a solidão. Não estamos falando de um momento ocasional de introspecção.
que é saudável, mas sim de uma tendência persistente de se afastar do convívio. Esse comportamento pode nascer de diversas fontes, talvez a perda de amigos e familiares, a diminuição da mobilidade, a vergonha de não conseguir acompanhar o ritmo dos mais jovens, ou até mesmo o acúmulo das outras atitudes que já discutimos, como a reclamação constante ou o julgamento excessivo, que acabam por afastar as pessoas, seja qual for a causa. O resultado é um afastamento gradual, um encolhimento do círculo social, que nos deixa cada vez mais sozinhos. As consequências do isolamento social são sérias e bem documentadas. A solidão crônica não só afeta profundamente a nossa saúde mental, levando a quadros de tristeza e ansiedade, mas também tem um impacto significativo na nossa saúde física. Estudos mostram que o isolamento pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, enfraquecer o sistema imunológico e até mesmo acelerar o declínio cognitivo, tanto quanto o fumo. É como um veneno lento que age silenciosamente para as pessoas ao nosso redor. Ver alguém que amamos se isolar é doloroso e frustrante, pois muitas vezes não sabem como ajudar a reverter essa situação, para combater o isolamento e nos reconectar com o mundo. O primeiro passo é a conscientização e o reconhecimento da necessidade de conexão. O primeiro e mais difícil passo é admitir para si mesmo que está se isolando e que sente falta do convívio. Não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Lembre-se de como se sentia bem após um bom bate-papo com um amigo ou um almoço em família. Use essa lembrança como motivação. Em segundo lugar, dê pequenos passos para se reconectar. Você não precisa se forçar a ir a grandes festas ou eventos lotados se não se sentir à vontade. Comece pequeno. Que tal ligar para um amigo ou parente que você não fala há algum tempo? Aceitar aquele convite para um café rápido, ou até mesmo fazer uma caminhada no parque onde você sabe que pode encontrar vizinhos, pequenas interações diárias, como um bom dia ao porteiro ou um sorriso para o caixa do mercado. Já são formas de se sentir mais conectado. E se sentir que é muito difícil sozinho. Não hesite em procurar grupos de atividades para a terceira idade, ou até mesmo voluntariado. E, por fim, cultive um propósito social. Ter um motivo para sair, para interagir, para se sentir útil, é um poderoso antídoto contra o isolamento. Pode ser um grupo de leitura, um trabalho voluntário em uma instituição de caridade, um hobby em grupo, ou até mesmo a responsabilidade de cuidar de um animal de estimação que te força a sair para passear e interagir com outras pessoas. Ter um objetivo que envolva outras pessoas nos tira do nosso próprio mundo e nos lembra de que somos parte de algo maior. A conexão humana é um alimento para a alma, e nunca é tarde para buscar essa nutrição. A oitava atitude, que muitas vezes é um desafio para quem envelhece, é a resistência à tecnologia. Em um mundo que se digitaliza a cada dia, a recusa em aprender ou usar as novas ferramentas tecnológicas pode nos isolar de formas inesperadas e nos privar de facilidades e conexões importantes. Não se trata de uma incapacidade, mas muitas vezes de um medo do desconhecido, de uma crença de que isso não é para mim, ou de uma impaciência com a complexidade aparente dos aparelhos. Essa resistência se manifesta na dificuldade em usar um celular mais moderno para se comunicar com a família que mora longe, na recusa em aprender a usar aplicativos de banco que poupariam filas e tempo, ou na aversão a videochamadas que permitem ver os netos em tempo real. É como se estivéssemos escolhendo viver em uma ilha, enquanto o resto do mundo navega em um oceano de possibilidades digitais. E,
Claro, a tecnologia muda rápido, o que pode ser intimidador para quem não está acostumado. As consequências da resistência à tecnologia são diversas. Em primeiro lugar, ela pode limitar severamente a nossa capacidade de comunicação. Muitos dos nossos filhos e netos se comunicam predominantemente por mensagens ou videochamadas. E ao nos recusarmos a usar essas ferramentas, criamos uma barreira que dificulta o contato e a manutenção dos laços. Em segundo lugar, perdemos acesso a um mundo de informações e entretenimento, notícias, cursos, filmes, livros, músicas, tudo está disponível online. E, mais importante, a recusa em aprender coisas novas pode alimentar a rigidez de pensamento e a falta de curiosidade que já mencionamos, acelerando o envelhecimento cognitivo. Para superar a resistência à tecnologia e abraçar as facilidades que ela oferece, podemos seguir alguns passos. Primeiro, comece com uma necessidade e um propósito claro. Não tente aprender tudo de uma vez. Escolha uma única coisa que faria uma diferença real na sua vida. Quer ver fotos dos netos? Peça para alguém te ensinar a usar o WhatsApp ou o Instagram. Quer pagar contas sem sair de casa? Peça ajuda para aprender o aplicativo do banco. Ter um objetivo específico torna o aprendizado mais motivador e menos assustador. Em segundo lugar, encontre um professor, paciente e de confiança. Seus filhos, netos, um amigo mais jovem ou até mesmo um vizinho podem ser ótimos instrutores. Peça para que eles te ensinem com calma, sem pressa, e que não se importem em repetir as coisas várias vezes. O mais importante é não ter vergonha de perguntar. Diga, por favor, me ensine isso de novo. Eu quero aprender. Muitas comunidades também oferecem cursos básicos de informática e celular para idosos, que são ótimas oportunidades para aprender em um ambiente acolhedor. E, por fim, pratique um pouco todos os dias. A tecnologia, como qualquer nova habilidade, exige prática. Reserve 10 a 15 minutos por dia para mexer no aparelho, enviar uma mensagem, pesquisar algo na internet. Quanto mais você pratica, mais familiarizado e confortável você se sentirá. Lembre-se de que erros são parte do aprendizado e que a paciência consigo mesmo é fundamental. A tecnologia não precisa ser um inimigo. Ela pode ser uma ponte para o mundo, para o conhecimento e para as pessoas que você ama. Finalmente, chegamos à nona e última atitude que, silenciosamente, pode roubar nossa alegria e nossa conexão com a vida, a falta de gratidão. Não estamos falando daquele muito obrigado educado que damos no dia a dia, mas sim de uma ausência de reconhecimento profundo pelas pequenas e grandes bênçãos que permeiam nossa existência. É quando nos acostumamos tanto com o que temos que deixamos de valorizar, focando mais no que falta, no que deu errado ou no que poderia ser melhor. Pode ser a dificuldade em apreciar um prato de comida bem feito, um dia de sol, a saúde, a companhia de um amigo, um bom livro, ou até mesmo o simples fato de acordar para mais um dia. A falta de gratidão pode se manifestar em um olhar sempre voltado para a escassez, para as perdas, para as dificuldades, em vez de um coração aberto para a abundância presente. É uma atitude que nos cega para a beleza e a generosidade que nos cercam. As consequências dessa ausência de gratidão são profundas. Para nós mesmos, ela alimenta a insatisfação, a tristeza e a sensação de vazio. Quando não reconhecemos o bem, nossa mente tende a se concentrar no negativo, reforçando o ciclo de reclamação e vitimização que já abordamos. A falta de gratidão nos impede de sentir a alegria genuína e de experimentar a plenitude que vem da apreciação do que já possuímos. Para os outros, a pessoa que não demonstra gratidão
Pode parecer egoísta, indiferente ou ingrata, o que desgasta os relacionamentos e faz com que as pessoas se sintam desvalorizadas e menos propensas a ajudar ou a se doar. Para cultivarmos um coração grato e revitalizarmos nossa perspectiva, podemos adotar algumas práticas. Primeiro, a prática diária da lista da gratidão. Este é um exercício simples, mas incrivelmente poderoso todos os dias, antes de dormir ou ao acordar. Reserve 5 minutos para pensar ou escrever em um caderno 3 a 5 coisas pelas quais você é genuinamente grato naquele dia. Não precisam ser coisas grandiosas. Pode ser o sorriso de um neto, um telefonema de um amigo, o cheiro de café, uma boa noite de sono, o pão quentinho na mesa. Quanto mais você pratica, mais sua mente se treina para buscar e reconhecer as bênçãos. Em segundo lugar, expresse a sua gratidão ativamente. Não basta sentir, é importante comunicar. Se alguém fez algo por você, por menor que seja, diga muito obrigado, com sinceridade, e olhe nos olhos. Envie uma mensagem de agradecimento. Faça um elogio sincero. Demonstre apreço de alguma forma. Expressar gratidão não só fortalece os seus relacionamentos, fazendo com que as pessoas se sintam vistas e valorizadas, mas também reforça em você o sentimento de apreciação. É como um eco: quanto mais gratidão você expressa, mais ela retorna para você. E, por fim, use a gratidão como lente para os desafios. Mesmo nos momentos difíceis, tente encontrar algo, por menor que seja, pelo qual você possa ser grato. Talvez a gratidão por ter a força para enfrentar a situação, a gratidão pelo apoio de um amigo, ou a gratidão pela lição que aquela dificuldade pode te trazer. A gratidão não nega a dor, mas nos ajuda a encontrar luz mesmo nas sombras. Ela nos dá a resiliência e a capacidade de ver o propósito em todas as experiências da vida. Um coração grato é um convite constante à alegria e à abundância, e é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e aos que nos cercam. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 9 comportamentos que, sem querer, podem se tornar mais presentes em nossas vidas com a idade e que, de alguma forma, acabam nos afastando da plenitude e das pessoas que amamos. Vimos a reclamação constante, que nos tira a leveza, a rigidez de pensamento, que nos impede de crescer, a vitimização, que nos prende ao sofrimento, o julgamento excessivo, que nos isola, o apego ao passado, que nos rouba o presente, a falta de curiosidade, que apaga nossa chama interior, o isolamento social, que nos faz definhar, a resistência à tecnologia, que cria barreiras de conexão, e a falta de gratidão, que nos cega para a beleza da vida. Perceba que não estamos falando de culpas, mas de padrões que, por vezes, se instalam sem que nos demos conta. A boa notícia, e essa é a parte mais importante, é que todos esses comportamentos podem ser transformados. Cada um de nós tem o poder de mudar a lente pela qual enxerga o mundo, de escolher a saber a atitude que quer cultivar. Não se trata de uma mudança radical de um dia para o outro, mas de pequenos passos, pequenas escolhas diárias que, somadas, constroem uma nova realidade. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde, na sua felicidade e, claro, na qualidade dos seus relacionamentos. Não importa quantos anos você tenha a capacidade de redesenhar o seu dia a dia, de reconectar-se com a sua essência mais vibrante e de construir um futuro cheio de alegria e propósito. A vida é um presente em todas as suas fases, e cada ano que passa é uma oportunidade de aprender, de amar e de se reinventar. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual dessas atitudes mais ressoou com você?
Ou talvez você tenha uma dica, uma experiência para compartilhar sobre como você superou um desses comportamentos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão assistindo. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, dê um curtir para que ele possa alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Temos muitos outros vídeos pensados com carinho para te ajudar a viver com mais saúde. Alegria e sabedoria em todas as idades. Continue cultivando a alegria, a curiosidade e o amor em sua vida. Viva sua melhor vida em cada idade, com um coração aberto e uma mente disposta a sempre aprender e crescer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.